Hoje a gente vai falar sobre o que a gente precisa saber para ativar a nossa espiritualidade. Quando a gente está em desconexão, onde a gente já comentou, né, isso, mas vamos reforçar um pouco. Geralmente, quando a gente se sente desconectado, né, a gente sente que deseja trilhar um novo caminho, a gente quer agregar um caminho diferente na nossa vida com essa conexão da espiritualidade, mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar, né? Muitas vezes a gente não sabe para onde olhar para fazer isso. Eu tenho percebido muitas pessoas falando que sente uma sensação de vazio. As pessoas muitas vezes têm todas as condições possíveis na sua vida, condições financeiras, né, condições materiais, boas relações, um bom trabalho, e ainda assim sentem um vazio. Sentem como se tivesse faltando alguma coisa, né? Não conseguem muitas vezes identificar o que é isso. Então, muitas vezes esse aspecto está conectado, está, na verdade, em razão da desconexão com a espiritualidade, né? Os benefícios que a gente tem realmente, que a gente sente no nosso dia a dia, quando a gente está com essa ligação, né? Que são um estado de paz interior, uma vida mais saudável fisicamente e emocionalmente, mais prosperidade, relações melhores, né? Voltando, né, na questão dos conceitos, lá de ciência, religião, a gente falou que a religião, no sentido da palavra, né, no sentido da origem da palavra, fala de um religare, né? Lá em latim, religião vem de religare, ou seja, de religar, de reconectar profundamente a algo, né? E a ciência, por sua vez, é uma maneira de explicar a ligação com o mundo, né? A religião tentava explicar essa ligação através da espiritualidade e a ciência veio tentar explicar isso pelo mundo material. Acontece, né, que o que aconteceu lá no processo histórico, para a gente rever um pouquinho? Aconteceu de a religião se tornar detentora do conhecimento, a religião se dizer detentora do conhecimento, e aí os revolucionários cientistas, né, depois de todo aquele processo da Inquisição, de quem não tinha possibilidade de manifestar seu conhecimento, ou de demonstrar o conhecimento, ou de pelo menos dizer que conhecia algo neste mundo, se rebelou, foi para lá fazer o seu papel, né? Então, assim, é como se a ciência tivesse olhado para a religião e dissesse assim, bom, se a gente não pode falar sobre esse mundo espiritual, se a gente, por não se adequar a tudo isso, a gente não pode estar inserido, então nós vamos para outro lado, vamos explicar outras coisas, vamos explicar esse mundo que a gente está vivendo. A única coisa é que eles esqueceram de que eles, separando, estavam deixando de lado algo que, na verdade, era totalmente conectado. Eles estavam tentando explicar o mundo e a vida do ser humano, que é algo inteiro, integral, né? Corpo, mente e alma. Então não tinha como, realmente, em algum momento ia ser necessário essa retomada, né? Porque não tinha como a ciência ficar lá com o corpo e mente e a espiritualidade ficar com a alma, né? Porque isso faz parte de um conjunto. E foi isso que aconteceu. Brigaram e pum, só faltaram dividir a gente no meio, né? Não, tu vem pra cá, tu vem pra lá, tu vem pra cá, tu vem pra lá. E aí a galera que já tava aqui ficou aqui, a galera que não podia estar aqui foi pra lá e realmente houve essa divisão e nós ficamos lá, né? Eu passei por esse processo realmente dessa sensação de desconexão, dessa sensação de inadequação, né, no processo de espiritualidade, porque eu não me achava, não me integrava em nenhum grupo, né, em nenhuma doutrina, em nenhum desses conceitos que me apresentavam. Eu dizia, não, gente, mas peraí, né, tem alguma coisa errada comigo, e eu ficava achando que eu estava errada, que algo existia de errado comigo. Até que por uma crise, realmente, eu precisei buscar, né? E hoje, quando eu venho aqui falar para vocês e trazer essas aulas e compartilhar com as pessoas, inclusive no meu trabalho, dentro das terapias, é justamente porque eu pude perceber, né, nesse período dos últimos anos, que pontos a gente realmente precisa olhar para se desenvolver, que pontos a gente pode observar com mais intensidade, que conceitos a gente pode abrir, ampliar, né? O que a gente precisa, do que a gente precisa se libertar para conseguir se conectar com a espiritualidade de uma forma livre. E quando eu falo livre, é livre daquele conceito que a religião impôs, livre daquele conceito que a ciência impôs, porque mesmo a ciência dizendo que não estava falando de religião, ela estava, sim, falando do ser humano, né? Então, a gente acabou pendendo para um lado ou outro e ficando realmente desconectado em todos os sentidos, tá? Então, como eu consegui eu passei muito trabalho e eu acabei sofrendo bastante, sem ter consciência de que meu sofrimento era por conta disso, né? Porque eu vivia doente, não tinha relações bacanas, sofria processos de falta de dinheiro, né? De escassez e tudo. Quando eu comecei meu processo através da crise, que eu fui buscar o entendimento, eu comecei a perceber, bom, tudo aquilo vinha realmente de um processo, de uma necessidade de busca, né? De uma necessidade de ampliação de consciência, de uma necessidade de mudança. Então, eu
neste caminhar eu comecei a observar estes pontos fundamentais, e é isso hoje que eu venho trazer para vocês através dos meus estudos, das minhas práticas, né? Porque eu estou sempre lendo, sempre buscando, sempre me formando, entrando em contato com pessoas que também têm algo para ensinar, né? Então eu vivo numa busca constante. E é importante a gente ter esse entendimento, né? Que mesmo que a gente encontre um caminho, esse caminho ele não se acaba, né? Ele é um caminho de evolução, de crescimento, cada vez mais a gente vai buscar, cada vez mais a gente vai precisar buscar realmente. Mas existem alguns pontos que são fundamentais no início e que a gente precisa olhar para isso. Realmente essa questão de mudar paradigmas, mudar conceitos e poder se libertar daquilo que nos disseram e a gente olhar o mundo, a vida e a espiritualidade pelos olhos da nossa janela, né? A gente poder realmente exercer o nosso livre-arbítrio, olhar pela nossa janela e aí a gente fazer a nossa caminhada, né? Então, dentro do conceito da religião, algo que a gente precisa impreterivelmente falar é sobre o nome Deus, né? O que vocês entendem quando vocês escutam a palavra Deus? O que vem na cabeça de vocês? Deus não é uma figura personificada e ambígua como muitas vezes a gente ouviu falar, né? De que era bom sim, extremamente amoroso, mas também alguém que poderia punir a gente pelos pecados. Então é a primeira coisa que a gente tem que se abster total, tá? Para poder pensar num processo de evolução e de conexão. Deus, ele não é essa figura ambígua, tá? Ele não é um ser distante, esse aqui é um ponto fundamental para a gente pensar, de que por ser supremo, ser algo tão grandioso como a gente imagina, ele não é tão distante da gente quanto a gente imagina, porque a gente tem ideia, né, de que nós somos menores, de que a gente tem uma certa inferioridade, e realmente, né, quando a gente pensa assim numa escala hierárquica, o filho vem sempre depois do pai, mas nem por isso ele necessita ser menos que o pai, né? Então, quando a gente fala de Deus, a gente tem que ter essa consciência de que ele não é um ser distante, que ele está muito perto da gente, tanto no nosso ser quanto na natureza, e que sim, também está lá fora, né, no universo, enfim, nesse mundão aí que a gente conhece. Então, ele também não é um ser que esteja tão distante quanto a gente possa imaginar, tá? Ele está tanto dentro quanto fora. Faz parte, né, dessa dualidade, assim como a gente faz, tá? E Deus também é uma energia harmônica e perfeita, né? Então, a gente precisa entender que além de ser essa energia que está dentro e fora, de ser algo que faz parte da vida da gente, essa energia harmônica e perfeita. É um princípio inteligente que habita tudo que existe, né? Inclusive uma pedra, né, gente? Uma pedra contém energia divina. Se a gente pensar nesse princípio inteligente, está em absolutamente tudo. Eu converso com pedra, eu converso com cristal, né? O nível de doidura já vai além, já evoluiu lá, quase hard o negócio. Então, eu converso com as plantas, eu converso com animais, né? Pensar quando a gente enxerga uma árvore, quando a gente enxerga esse céu azul, olha o que é a energia vital a respeito de uma semente que depois vira uma árvore gigantesca, né? E que dá frutos maravilhosos. Então, pensem no quanto aquela minúscula representação de uma semente carrega dessa energia de vida, né? A própria concepção, né, do ser humano é algo fantástico quando a gente pensa nesse processo tudo, e eu acho que é indiscutível para todos nós pensarmos dessa forma. No meu processo lá atrás, quando eu tive né, eu disse que eu passei tanto tempo desconectada, sem entender quem eu era, sem entender quem Deus era, sem entender o que era espiritualidade. E o dia que isso aconteceu, eu digo que eu olhei pro céu, olhei para a imensidão das estrelas e realmente pude perceber Deus dentro de mim, né? E a partir daquele dia eu comecei a me reconectar mais profundamente com a natureza. Quando eu fui para o mundo dos florais, eu descobri a energia fantástica das flores, e flores onde eu nunca havia observado antes, né? Eu descobri que a grama tem flor, gente. Eu não sabia nem que grama tinha flor. Então, hoje eu vou no meio do mato e eu vejo aquela grama cheia de minúsculas florzinhas, floridas, né? Outras plantas também que a gente às vezes não olha, porque não é aquela flor, aquela energia super colorida como a gente tem do conceito de flor. Comecei a observar a natureza com mais cuidado, né? Então, comecem a exercitar um pouco mais isso também, que vocês vão conseguir entender um pouco mais esse processo. A gente precisa desenvolver isso na prática, né? Então, que a gente possa realmente estar exercitando isso no dia a dia. Porque quando a gente começa a perceber esse poder da natureza, a gente começa a ativar esse poder dentro da gente, né? Quando a gente consegue reconhecer
que nas mínimas coisas existe essa energia divina, a gente começa a fazer o processo com a gente também, tá? Porque aqui todo mundo falou, Deus é uma energia superior, eu acredito que a maioria também tem essa conexão com a natureza, mas e por que daí, quando se trata da gente, a gente não consegue enxergar, muitas vezes, esse Deus aqui dentro? A gente não consegue acionar os atributos dessa divindade aqui dentro, né? Então, quando a gente começa, assim, a olhar esse mundo com olhos de criança, com olhos mais diminuto para a delicadeza, de reconhecer que ali existe energia divina, a gente também começa a perceber esses atributos em nós, tá? E quando a gente fala dos atributos divinos dentro da gente tem a consciência da mente criadora, a consciência da sabedoria infinita e a consciência da inteligência infinita, né? Então a gente pode realmente tudo o que a gente deseja na nossa vida. E o estar conectado com a espiritualidade fala disso, né? Então, se eu desejo saúde, eu tenho saúde. Se eu desejo relacionamentos bons, eu tenho relacionamentos bons. Se eu desejo prosperidade, eu tenho prosperidade. Porque a gente aciona dentro da gente esses atributos da mente criadora, da sabedoria infinita e da inteligência criativa, tá? Se a natureza é isso, se eu consigo reconhecer nessa natureza a divindade, né? Eu também faço parte dessa natureza. Eu sou um ser divino. Tá? Outros conceitos a respeito ainda dessa palavra, tá? De Deus, é que não existe uma antítese, tá? Não existe aquela figura, a gente tem que trazer isso como premissa básica, porque a gente fala de um processo de comprometimento. Não existe uma antítese, ao menos originariamente, né? Porque quando a gente fala de forma, pensamento, isso depois se cria. Então não existe aquela construção arquetípica, por exemplo, do diabo, né? Então, essa antítese é uma coisa que a gente já precisa eliminar de saída. Não, existe o antítese, né, de Deus, que seria o diabo, tá? A gente precisa realmente cortar isso e entender que, na verdade, o mal é uma forma de pensamento que a gente nutre, né? É uma forma de pensamento que a gente escolheu alguma vez. E eu digo nós enquanto humanidade, porque quando a gente pensa no pior dos maus, por exemplo, um assassino que vai lá e tira a vida de alguém que rouba, né? Enfim, aquilo que vocês pensam no pior mal possível. Realmente, ainda que a pessoa não tem essa consciência, ela escolheu aquilo, né? Ela escolheu, ela teve a ação de escolher aquele comportamento. Então, o mal é algo que, mesmo que inconsciente, a gente está escolhendo, tá? Então, quando a gente pensar nessa... existe uma outra versão, uma outra imagem, né, da divindade? Não. A parte negativa? Não. Existe o mal que a gente cria, através das formas de pensamentos, tá? Porque existe alguém que fez uma escolha e a gente, enquanto humanidade, sustenta também esse pensamento, tá? Porque a gente tem o chamado livre-arbítrio, né? Esse livre-arbítrio é algo que vocês já devem ter escutado comumente, a gente tem a possibilidade de escolher, né? Tudo o que a gente vai fazer nesse plano. Todos os lados da cinta vai vibrar na luz, vai vibrar na sombra, né? O que é essa luz, o que é essa sombra? E realmente depende de um estado de consciência. Mas, quando a gente fala dessa consciência divina, eu sou um ser divino, como todo mundo colocou aqui, eu sou um ser divino, eu sou um ser divino, eu sou um ser divino, a gente traz, então, aquela consciência de que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós não é uma semelhança física, né? Lembrando que essa divindade não é uma personificação, mas a nossa imagem e semelhança está lá naquela energia do qual a gente foi gerado. Então a gente vem, né, com essa frequência de informação lá no nosso DNA. Então a gente ganha de alguma forma esses atributos divinos da mente, da sabedoria, da inteligência, né, o amor, sabedoria, inclusive, porque essa consciência do amor, da sabedoria, ele é um amor, sabedoria, né, ele é a frequência mais alta que existe no universo. Então a gente tem essa imagem e semelhança em termos de energia, tá? E aí a gente passa pro segundo conceito, né, se o homem tem esses atributos de algo criador, ele é um co-criador e ele pode utilizar essa energia para criar exatamente tudo o que ele precisa para sua vida, tudo aquilo que ele precisa para o mundo, né? Então a gente entra no conceito de energia. Nós falamos ontem sobre religião, o conceito que está intimamente ligado com a religiosidade é o nome Deus, né? É esse conceito sobre Deus. E agora a gente traz o conceito de energia que está intimamente ligado com o conteúdo da ciência, tá? E quando a gente pensa, né? Porque aqui a gente tá, como é que eu vou ativar minha espiritualidade? O que eu preciso entender e saber? Primeiro deles é que a gente é um ser divino que está totalmente conectado com tudo, com todos, e vibrando nessa mesma energia da divindade que tudo é, tá? E segundo, que a energia é o que a gente é. E quando a gente fala, geralmente assim, lá vem a galera da vibe energética falar de energia, né? A galera da vibe energética que fala de energia. A vibe das energias. Mas a gente também fala, né? A gente fala quando vai lá visitar alguém e diz, que pessoa com energia boa, que lugar que tava com energia ruim. A gente tem essa sensação, a gente tem essa conexão com essa informação, só não se dá conta, né? Inclusive, tudo que funciona na nossa vida, a gente é movido por energia, né? E a gente tá falando de energia mesmo no conceito científico, né? Não é algo que está relacionado só à galera dos místicos, à galera das energias, não. Energia é algo que faz parte da nossa vida. Energia é absolutamente tudo o que existe. Tudo é composto de energia. Inclusive, a matéria, nosso corpo aqui, né? É uma energia condensada. A matéria, agora a gente vai voltar lá pro nosso ensino médio, lembra que a gente comentou quem tava aqui? E no que toca a questão da energia, o que a gente aprendeu lá, né? Quando ia estudar biologia, química, a questão das células, a questão dos átomos, a questão da tabela periódica, e o conceito de energia ficou por aí, né? Mas quando a gente pensa lá naquele conceito inicial, a gente tem que trazer sim esse conceito do átomo, né? Esse conceito dos elementos que vem lá na tabela periódica, porque aquilo já é um primeiro passo para a gente começar a entender, só que a gente não para refletir, tá? Que naquela época, quando me ensinaram sobre átomo, né, que até então eram só 3 partículas, prótons, nêutrons, né, e elétrons. Hoje a gente já sabe que existem muito mais partículas que estão sendo estudadas e cada vez mais sendo descobertas, mas quando se falava de átomo era para dizer, através do átomo surgem outros elementos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quanto mais vai se agregando esse átomo, mais informação vai surgindo, né? Então, a questão do conhecimento da ciência passa por a gente entender de que a gente é feito
desse elemento primordial, desse princípio primordial que é o átomo, né? E que ele não é matéria, mas que a partir do momento em que ele vai se agregando e agrupando, ele vira matéria, né? Existe um princípio inteligente, uma movimentação de informação que vai constituindo absolutamente tudo que a gente conhece neste mundo e neste universo. Vamos dizer do planeta Terra para a gente não ser tão pretencioso, né? Porque as agências espaciais aí já disseram que coletaram até materiais que eles não identificam os elementos na nossa tabela, né? Então, a gente tem que dizer, falar aqui do nosso mundinho, onde a nossa ciência está estudando, porque para lá a gente ainda não consegue pisar. Mas quando a gente fala dessa formação da matéria, inclusive do nosso corpo físico, vamos pensar lá no processo de concepção e gestação, que inteligência grandiosa que existe a ponto de tudo começar a se formar, né? Uma célula que se multiplica, que vira um coração, que vira um cérebro, que vira um corpo, um braço, um osso, um dedo, uma pele, uma unha, um fígado, um estômago. Então existe um princípio inteligente que se manifesta em absolutamente tudo, que vai então criar realmente a matéria a partir do elemento sutil, a partir do átomo, que não é matéria, né? Então, tudo o que nos permeia é energia. E vai ser matéria quando essa energia, de alguma forma, se unir e formar um conteúdo e uma informação. Quando a gente fala de átomo, também outra coisa que é importante a gente pensar, tá? A gente falou, né? Vamos trabalhar com esses conceitos, então é importante a gente entrar nisso para a gente entender onde a gente vai chegar. O átomo ele funciona de duas formas, como partícula e como onda. A partícula é o que vai criar a matéria física e a onda é o que vai levar informação, que vai se propagar. Então aquele movimento quando a gente atira a pedrinha no rio, né? Pum, atirei a pedrinha, criou aquela propagação das ondinhas que ficam aquele círculo. É essa propagação que acontece da informação do átomo, tá? E todo esse movimento, né, acontece com o movimento dos elétrons, que vai gerando, então, luz e informação, né? A luz, ela carrega uma informação. E aí é importante a gente trazer outro conteúdo que faz parte do nosso dia, ligado a isso, essa consciência da energia do elemento primordial, que é a luz, né? Desde que o homem descobriu a luz, a gente vem cada vez mais descobrindo o mundo também. Tudo que a gente usa hoje de eletrodomésticos, enfim, lida com esse conceito. Os próprios computadores e celulares trazem um conteúdo de informação de luz através dos cristais de quartzo, né? Então a gente já fala de outro conteúdo aí que traz informação, que é a matéria, né, sendo transformada em luz através dos cristais para propagar informação. E o nosso Wi-Fi aqui é um exemplo dos melhores para a gente pensar. A gente não tem um fiozinho conectado nesse celular e a gente tem um mundo de informação dentro desse celular. E da onde vem isso? Por onde vem isso? E como vem isso? Né? Me respondam, da onde que vem? Tudo isso que está aqui dentro de um Wi-Fi, sem um celular absolutamente conectado em fio algum, a gente simplesmente liga a internet, acessa o Wi-Fi, acessa dados e vai lá um mundo de possibilidades. Da mesma forma que a gente também tem condições de acessar esse mundo de possibilidades. Né? Existe um mecanismo através da luz dos elétrons, através da luz dos elétrons que estão no nosso corpo também, e que a gente consegue sim acessar a informação. Né? Então, quando a gente fala de conectar com a espiritualidade, a gente está falando também de uma possibilidade da gente conectar com o mundo de informações que para nós é invisível. E quando a gente fala nessa escala da luz, né, que a luz é o elemento através de onde a gente, inclusive, consegue enxergar o mundo, se nós estamos aqui, ó, de noite, dentro do ambiente da nossa casa. Se a gente apagar a luz, a gente não consegue enxergar, né? Claro, existe uma proporção dentro disso, mas, por exemplo, dentro de uma caverna, assim, uma luminosidade, tu não consegue enxergar absolutamente nada. O mundo só se desvela a partir da luz, né? E quando a gente fala cientificamente dessa escala de luz, é mínima a possibilidade de visão do olho humano. O que a gente consegue enxergar de informação trazida pela luz é algo absolutamente mínimo e limitado. Então a gente jamais pode achar que toda essa informação que vem de um princípio inteligente, né, falando da parte científica como o átomo, né, pra gente entender depois essa conexão lá com o espírito, de que a gente conhece o mundo porque a gente enxerga. Porque essa matéria tá aqui. Para além dessa matéria existe uma gama de informações. Raios ultravioleta, raios infravermelho, raios solares, raios cósmicos, tudo isso a ciência já diz que existe. Eletromagnetismo, né? Tudo conectado à vibração, à onda, à luz emitida pelo átomo. Então, o que a gente enxerga é mínimo. Existe um mundo que a gente não consegue desvendar através dos olhos. E a gente só consegue desvendar através da percepção, através do sentir, através da energia, através da vibração, já que os nossos átomos têm essa capacidade de emitir uma onda, né? Uma onda que vai se conecta com outras ondas de informação, então a gente consegue fazer essa conexão e por aí começar a perceber realmente o mundo de outra forma.
tá? Quando a gente fala, né, dessa vibração, daquilo que a gente não vê, mas que a gente não sente, da palavra espiritualidade, que vem de espíritos, lembram que a gente comentou isso? Espiritualidade vem do latim spiritus, que significa sopro, vida, né, vigor, que é aquilo que a gente realmente sente e vive no dia a dia, tá? Então eu peço que vocês fechem os olhos de vocês neste momento e que comecem a se conectar com a respiração, né? Já que espiritualidade é uma palavra que vem de espíritos e que significa sopro, vida, né? Exalação. Então comece a se conectar com esse ar que entra e sai dos pulmões, com os olhos fechados, tá? Fazendo esse exercício. Coloca a mão, uma das mãos ou as duas, enfim, como tu sentir, lá no teu peito. E respira. Respira profundamente. E solta bem esse ar. Mais alguns ciclos de respiração bem profunda. Puxa bem o ar. E solta bem o ar para largar também junto a tensão. E vai soltando os teus ombros. E a partir deste momento, deixando a tua respiração mais leve, o mais natural possível, mas ainda assim, lenta, profunda. E vai percebendo a temperatura do ar que entra pelas tuas narinas. E a temperatura do ar que sai. Percebe a temperatura do ar que entra. Percebe a temperatura do ar que sai. Já traz para a tua consciência essa observação de que quando o ar está entrando, ele está mais fresco. À medida que ele entra nos teus pulmões, a hora que ele já sai com uma outra informação. Já sai mais aquecido. E vai percebendo também o movimento no teu peito, do teu abdômen. Neste momento, a gente vai fazer um exercício de uma visualização criativa. Você vai imaginar e criar um cenário em que você está caminhando, ou está indo para o seu trabalho, ou visitando um amigo. Você está a pé, andando pela calçada, tranquilamente. Observe e cria esse cenário. Permite a tua mente criar este elemento. A gente consegue, a gente pode, mesmo que se bloqueie às vezes para a possibilidade da criação mental. Quando a gente para observar, a gente cria muito mentalmente. Então, faz esse cenário de você caminhando, indo em direção, não importa se é o seu trabalho, se é só simplesmente caminhar. E a partir do ponto onde você está, você vai ver uma cena de um homem e de uma mulher discutindo e brigando. E acirrados nessa briga. E quanto mais você se aproxima, você vai percebendo aquela briga cada vez pior e o homem puxa uma arma. Percebe a sensação no teu corpo. Percebe qual foi a reação do teu coração. Percebe também a tua respiração. E nesse ponto você para. E você não interfere em absolutamente nada nessa cena. Desconstrói ela e retorna para o ambiente onde tu te encontra. Sentado na tua casa. Respira profundamente. E agora, você vai se deslocar para um lugar em meio à natureza. Traz para tua mente um lugar que te traga paz, que te traga tranquilidade. E cria esse conteúdo no teu mental. Cria essa imagem no teu mental. De você caminhando neste lugar que te traz muita paz, que te traz tranquilidade. Sente os teus pés tocando o chão. Sente a temperatura do sol na tua pele. Olhe e observe o ambiente à tua volta. Observe se existem alguns animais, insetos, vegetação. Observe a cor do céu. E você vai encontrar aí um lugar para você se sentar confortavelmente neste ambiente da natureza. E aí, sentado,
se colocando numa postura confortável. Você vai sentir uma energia que desce pelo topo da sua cabeça até o seu coração. Visualiza esse fio de luz, esse foco de luz que desce pelo topo da sua cabeça até o seu coração. E essa energia, aí a partir do seu cardíaco, ela vai se expandindo cada vez mais. Se expandindo cada vez mais. Se expandindo por todo o seu corpo e para todo esse lugar onde você está. E você percebe que agora você também recebe essa luz de toda essa natureza. Sente essa energia em cada uma das tuas células. Nós temos milhões delas. Mas sente, cria, observa, ou apenas acredita que o seu corpo está totalmente iluminado neste momento. Percebe como o seu coração responde. Percebe como o seu corpo responde. Sente o cheiro da natureza. Sente essa luz que entra e sai pelas tuas narinas enquanto você respira. Apenas sente. E devagarinho você vai levantar, se colocar de pé. Vai fazer uma reverência de agradecimento por este momento. Uma reverência de gratidão por essa conexão, por essa troca, por essa acolhida neste lugar. E devagarinho você vai retornar para o ambiente da sua casa. Vai começar a perceber o seu corpo sentado ou deitado onde você estiver na sua casa. Faz uma respiração profunda. Vai movimentando os dedos dos pés, os dedos das mãos. E cada um no seu tempo vai abrindo os olhos, se espreguiçando, retornando devagarinho. Percebendo o seu corpo, sentindo a sensação que ainda está aí presente. Qual foi a sensação que o corpo de vocês teve neste ambiente, em meio à natureza, neste ambiente acolhedor? E qual foi a sensação que vocês tiveram naquela primeira cena da briga, da violência? Aquele momento, o primeiro momento, eu não quis intensificar, né? Porque eu já tinha um roteiro e como a gente não sabe qual é a reação, eu imagino que eu que já sabia, a hora que eu visualizo a cena, eu sinto o meu coração, né? Disparar. Eu sinto o meu coração realmente apertar. Uma energia de medo, né? Que vem, é uma energia bem pesada e tensa. Então, vocês conseguem perceber que em nenhum desses momentos a gente estava efetivamente, né, com esse corpo nessa cena. Da maneira como a gente concebe a realidade, olha, imagina tudo que surge aí só com a criação mental, né? Só com a criação mental. Tudo que surge de negativo e depois tudo que surge de positivo. Então, o que eu quero trazer é que a gente tem esse atributo criador. Esse átomo que faz parte de tudo que a gente concebe neste mundo na matéria, ele também tem um componente sutil, né? Um componente que a gente não enxerga e que cria a informação através da vibração, né? Através de um conteúdo que acaba de alguma forma se materializando no nosso corpo. Então, a conexão com a espiritualidade é da mesma forma, gente. A gente só precisa descobrir o caminho para essa conexão mais ampliada, tá? Então, para vocês entenderem o quanto o conteúdo de conhecimento do nosso corpo, da ciência que está conectada a esses elementos, né, de construção da matéria, de construção de informação que vem lá do átomo, faz sentido para a gente trazer sensação de paz ali, como a gente falou, né? Hoje a gente está vivendo um mundo de caos, de muito caos, mas porque de alguma forma a gente está conectado a ele. Quando a gente busca a conexão com a espiritualidade e com uma condição de mais tranquilidade, né, que seria a nossa paz interior, a gente consegue criar isso mesmo em meio caos. Vocês saíram do caos e vieram para a paz, né? Então, na nossa vida, a gente também consegue criar isso. Óbvio
que não é uma coisa da noite pro dia. A gente precisa, né, entender esse processo e esse caminho, que é o que eu tô tentando trazer. Mas quando a gente fala assim, então o que que é que vocês precisam fazer, né? O tema dessa live é o que que você precisa saber para se conectar com a espiritualidade. A gente trouxe aqui dois conceitos fundamentais e importantes, de que você é um ser divino, de que você é energia, que essa energia se manifesta através de uma informação na luz e que você é essa luz, né? Então eu quero que vocês repitam para vocês mesmos: eu sou um ser divino, eu sou energia divina e eu sou luz. Eu sou um ser divino, eu sou energia divina e eu sou luz. Esse é o primeiro passo para vocês começarem uma conexão mais profunda. Sem a consciência de que vocês são esse ser divino, de que vocês são essa energia divina e de que vocês são luz, né? A gente não consegue começar, tá? E entendendo, né, que quando a gente diz, esses são seres de luz, gente, nós somos. Se o átomo carrega o elétron e através do elétron a gente cria essa informação, nós somos seres de luz, né? A luz pode estar meio apagadinha de vez em quando, né? Mas essa luz está lá, né? Assim como a gente fez esse conteúdo, nosso corpo também está em constante troca com o externo, está em constante absorção. Aquela onda que a gente fala, aquela vibração que é gerada pela onda do átomo, ela se comunica com outras, né? Se você jogar várias pedrinhas lá no lago, vamos jogar várias, todo mundo ao mesmo tempo, aquelas ondas, elas vão se encontrar em algum momento. E é isso que acontece, como a gente consegue entender que a gente faz parte desse divino, né? Como ser, filho, imagem e semelhança do Criador em energia, e que a gente faz parte dessa natureza que eu falei ali desde o começo, de que a gente está numa unicidade, numa integridade, a gente consegue entender este processo também. A gente está conectado. Então, vamos fazer uma reflexão que eu nem ia trazer hoje, mas que surgiu agora. O que eu emito para o mundo? Quando eu atiro a pedrinha, o que sai nessa onda? Né? Eu estou recebendo tensão lá fora, mas e quando eu jogo a pedrinha? O que eu emito para o mundo? Né? Então, quanto é importante a gente ter essa consciência. Mas no momento em que vocês começam a trabalhar esse eu sou um ser divino, eu sou energia divina e eu sou luz, isso já muda muita coisa, tá? Agradeço imensamente a parceria, muita gratidão, muita gratidão. Estou muito feliz com esse movimento, tenho certeza que vai render muitos frutos para a vida de vocês, tá? Que a gente possa descansar, amanhã ter um lindo dia. Namastê!